casa que Salomão ergueu, foi destruída. E como vedes agora, não é essa aquela como nada aos olhos? Esforça-te, pois, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E mais embaixo ele fala, porque assim diz o Senhor, ainda mais uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações e virá o desejado das nações. E encherei essa glória, encherei a casa dessa glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar eu darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é um versículo que me acompanha há 34 anos. E eu não sabia se era para trazer ele, porque para mim tudo é ele. E ontem, mais uma vez, ele foi confirmado. Esse texto aqui, o enredo de Ageu, nesse contexto, é o seguinte: o povo estava no Egito, Deus mandou Dario enviar o povo de volta. O povo veio para reconstruir o templo. Aí eles chegaram em Jerusalém, eles sofreram um ataque contrário. O que eles fizeram? Abandonaram a obra, foram cuidar da sua vida. Ficaram lá cuidando da vida deles. Aí Deus incomoda Ageu para levantar e dar uma cutucada nos dois líderes, religioso e o líder político. Por quê? Porque Deus queria que reerguesse a casa. Pra você ter ideia, no livro de Ageu tem 2 capítulos. Deus manda eles se levantarem e abrir a boca 3 vezes, porque o povo não queria trabalhar. Por isso que ele fala, esforça-te, esforça-te, esforça-te. Porque o povo viu a ação contrária e parou. Na segunda vez, que é essa segunda chamada, aconteceu no dia 21 do 7, que para nós é 7 de setembro. E eu estava estudando as conjunções, né? As conjunções. 21 de Elul é 7 dias antes do Ano Novo Judeu. O Ano Novo Judeu também era celebrado lá no exílio. Dario deixava, a Babilônia deixava celebrar. Só que eles não podiam fazer algumas coisas como sacrifício, que era proibido, até porque eles eram escravos. Então, olha só a conjunção. A gente está hoje, sábado, há uma semana do Ano Novo, que é o Yom Kippur. Perdão, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah é o primeiro dia do Ano Novo deles. E do primeiro dia do Ano Novo, 10 dias depois, que é Yom Kippur, é o dia da expiação. Se vocês olharem na Bíblia, o dia da expiação é o dia que o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos e ali pedir perdão por todo o povo. Então hoje falta 14 dias para esse dia. O que isso quer dizer? Em Israel, a partir do sábado que vem, eles têm 10 dias de jejum e oração. Para quê? Porque eles acreditam que Deus está escrevendo do primeiro dia do ano até o Yom Kippur todos os dias do seu próximo ano. Então eles fazem jejum, boas ações, pedem perdão até o poste, para Deus apagar todo o errado da vida deles, porque eles acreditam que podem escrever um excelente ano novo, tanto que eles falam Shana Tová Emutar, que o seu ano seja bom e doce e próspero. É o ano novo que pode ser escrito com as nossas ações pelos próximos 10 dias a partir do sábado que vem. Por que eu fiz questão de trazer essa palavra? Eu estudei bastante para explicar muita coisa, mas eu quero resumir. Por quê? Hoje, você tem uma semana para pensar, como você falou aqui, refletindo por onde foi, o que passou, o que viveu, o que fez, para decidir não fazer mais. Ou receber de Deus direção para fazer melhor. Dá tempo. Dá tempo. Porque alguns judeus dizem, né, eles acreditam que como Deus está observando o comportamento para escrever no livro e selar, que é o dia da expiação, né? Que Jesus, quando entrou no templo para ler, esse texto está em Isaías 61, Jesus falou o quê? Está sobre mim o Espírito do Senhor, né? Eu vim pregar a libertação aos cativos, o ano aceitável do Senhor. Ele para aí, porque logo depois vem o dia da vingança do nosso Deus, que é o dia da expiação. O dia da expiação para o judeu era o dia de vingança, porque Deus podia não te dar um bom ano. Entendeu? Vendo o seu comportamento nesses 10 dias, ele podia decidir não te dar um bom ano. E aí o seu comportamento vai decidir o que Deus vai fazer. Por isso que o judeu,
nos Estados Unidos, o judeu, nessa época, tira tudo de casa e bota tudo na varanda, para abençoar quem quiser, porque ele sabe que pelas boas obras, ele também vai ser justificado. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então você pode falar muito e não fazer nada, para Deus não vai valer tanto, porque se você fala o que você faz e faz o que você fala, você é congruente e você mostra quem você é. E Deus sabe que isso vai manifestar também a vontade dele, porque ele quer que se faça beneficência. A Bíblia diz lá que Deus dá dinheiro para que seja abençoado o mais pobre. A viúva e o órfão era a prioridade de Deus no Antigo Testamento e continua sendo. Não mudou nada, porque não saiu um fio, nem saiu uma vírgula. Eu escrevi aqui algumas coisas, vou ler rápido, né? A gente está uma semana antes do Ano Novo, por isso o fechamento do ciclo nessa semana. Esse ano de 2023, que é 5.783 em Israel, é um ano considerado um ano de jubileu. E esse ano só acontece de 50 em 50 anos. Quando eu fui ano passado, eu fui no primeiro dia dos 50 anos. E o último dia desses 50 anos vai ser sexta-feira que vem. O que acontece? Se vocês forem em Levítico 25, vocês vão ver que esse ano é um ano que Deus ordena que seja tudo devolvido. Deus, ele entende que a gente erra, mas a gente não vai ficar burro para sempre, nem pobre para sempre. Então Deus entende que você, por exemplo, a pessoa lá em Israel poderia fazer um mau negócio e ter que entregar os filhos como escravo para pagar a dívida. Só que os filhos iam ficar só 50 anos pagando a conta do pai. Porque no ano do jubileu, que é o cinquentenário, tudo ia ser devolvido. Os filhos, as terras e as propriedades. E toda a dívida ia ser perdoada. Isso está na Bíblia. É Levítico, que é o ano do Shemitah, que eu vim aqui no ano passado falar, e Levítico 25, que é o ano do jubileu. Então esse ano de restituição vai acabar agora, sexta-feira. E eu estou esperando na fila de devolução, é você? Eu também. Também. Eu também. Eu também. Quem tiver o que devolver aí, abre a boca até babar. Amém. Porque Deus entrega e tira para devolver. Que é isso que está na Bíblia. Aleluia. Ele tira de quem não está usando direito e dá para quem sabe usar melhor. Porque Deus é um excepcional empresário. O nome da empresa dele é Todo-Poderoso e Seus Filhos. O nome da empresa é Deus. E ele não aceita desperdício. Na parábola dos 10 talentos, né? Tinha um com 5, um com 2 e um com 1. O com 5 virou 10. O que ele falou? Servo bom e fiel. O que tinha 2 virou 4. Servo bom e fiel. Até aí está falando de dinheiro. O que tinha 1 fez o quê? Quem lembra? Terror. O que ele falou? Servo negligente e mau. O que ele fez? Vai para o lugar onde tem choro e ranger de dente. Ali é o Serasa? Não, é o inferno. Então Deus começa a parábola falando de dinheiro, mas acaba falando do inferno. Porque nossa vida está baseada em como nós usamos os bens e os tesouros que Deus nos dá. E isso inclui o tempo, a saúde, o corpo, os amigos, a igreja, a família, tudo é recurso. Tudo para Deus é recurso. E a maneira como Ele te dá e você usa é um teste. Por isso que tem gente que tem muito dinheiro e morre pobre. E tem gente que nasce pobre e morre trilhardário. Porque entendeu que o dinheiro não é dele, ele é só um canal do passar do dinheiro, né? Uma das coisas que eu tive muita lembrança foi que durante esse período antes da viagem, eu não tinha dinheiro para ir, óbvio, né? Óbvio, quem vai tirar 20 mil reais? Então, esse período, igual o período de Ageu, essa Bíblia, a Bíblia Plenitude, ela fala de 3 pontos básicos. Que Deus dá provisão sobrenatural, que Deus te dá provisão sobrenatural, Deus te dá resistência para você enfrentar, porque não é porque tem dinheiro que não vai ter problema. Senão ninguém se matava na cobertura. Não? Se ter dinheiro não fosse ter problema, ninguém se suicidava, né? Porque a maioria que suicida tem dinheiro. Os pobres não se suicidam, não. Os pobres
O pobre, ele não se mata não, porque ele fala, queria pagar minhas contas, amor. Jesus misericórdia. Se for olhar o índice de suicídio, é muito mais de gente que tem sabedoria, conhecimento e inteligência. Mas a cabeça oca sem Jesus. Entendeu? Quem tem Jesus sabe que assassinato é pecado. Aqui, mas vai ser rico lá. Exato. Então, esse período antes da viagem teve restauração, teve interesse, coragem e satisfação. São pontos que estão aqui no livro de Ageu. Por quê? Porque o povo que estava para reconstruir o templo tinha gente nova e gente velha que veio da Babilônia. Os velhos lembravam do templo antigo de Salomão. E eles achavam que aquela casinha que estava lá, que eles iam reconstruir, não valia nada. Porque eles ficavam comparando a glória da primeira casa com a glória da segunda. Só que aí Deus vem no versículo 7 e fala o quê? A prata e o ouro são meus. Eu que vou financiar. A minha viagem foi financiada. Entendeu? E eu vejo que a provisão vai vir de qualquer maneira. O que Deus quer é o mais simples possível. Escuta, obedece e não reclama. Porque o que Ageu começou a falar? Ageu começou a decretar. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender a fazer. Porque nada do que existe foi feito sem a palavra. Vários textos da Bíblia falam isso. Então, você quer alguma coisa? Eu reclamo demais. Eu reclamo demais. Fala até babar com Jesus, porque ele não dorme, né? Ele não dorme, deixa a gente dormir, porque eu vou dormir 4 horas da manhã hoje. Deixa a gente dormir. Então, já que ele está com o ouvido aberto, não custa nada falar o que eu preciso. Porque ele não vai reclamar mesmo. Só que aí, o que você fala vai agir contra você, porque tem também outro ouvindo. E o outro que está ouvindo pode pegar o que você está falando, que não é o que Deus falou, e falar com Deus o que você falou, que não era o que ele falou. Sabe aquele negócio do telefone sem fio? Você escuta aqui e outro escuta com outra coisa. É a mesma coisa. O diabo está escutando e Deus está escutando. Aí você fala uma coisa que não foi o que você ouviu Deus falar, aí o diabo vai falar para Deus que você falou que não foi o que Deus falou. Aí Deus fala, bom, mas foi ele que falou, então foi ele que falou, né? Você pegar os 42 capítulos de Jó, os 42 capítulos, Jó passa pelo menos 40 capítulos perguntando por quê. Acho que são mais de 50 porquês. Deus responde os porquês? 0, nenhum. Deus não responde nenhum porquê. Quando Jó para de perguntar, aí Deus começa a falar, você estava onde quando eu fiz o céu, as estrelas, as galáxias? Onde você estava quando eu botei o bicho lá, o rinoceronte, sei lá o quê? Aí recolheu-se a sua insignificância de raiz mortal, né? E Deus ficou esperando. O que você vai falar? Ele não quer responder o que eu pergunto, mas ele fala o que ele quer. E não dá satisfação a ninguém, está na Bíblia. Deus fala o que quer, mata, ressuscita, mata, bota enfermidade, tira, não dá satisfação por quê, para quê, como, quando, onde, até quando, de que maneira. Faz o que quer mesmo, porque ele é soberano. A autoridade máxima na terra e no céu e no universo é Jeová, o Trino Deus, né? E ele faz o que quer mesmo. E nesse texto aqui, eu anotei essas 3 observações, né? Restauração exige interesse, coragem e satisfação. Trabalho duro. Trabalho duro. Eu escutei uma pregação, o pastor falava, quem lê a Bíblia sabe que Jesus perguntava para o doente, queres medicação? Porque tem gente que não quer ficar bem. Não quer ficar bem. Porque lucra com a doença, lucra com a atenção. Eu estou estudando psicanálise, eu sei que doença também atinge a atenção. As pessoas podem usar a enfermidade, a doença, a atenção para se colocar numa posição melhor. E recebe dinheiro também. A maioria dos doentes que Jesus curou tinha dinheiro no bolso.